Tá gravando. Boa noite, professor. Eu optei por gravar um vídeo aqui, que é muito mais fácil de fazer uma apresentação e tal. Bom, vamos lá. O meu projeto é o Berserquinho. O Berserquinho, ele é uma IA voltada para informar. Ele é tipo um glossário para mitologia nórdica. Então, você pode fazer qualquer pergunta relacionada à mitologia nórdica, deuses nórdicos, a mitologia escandinava, tudo relacionado a esse tema, ele vai responder. Porém, tem algumas peculiaridades que eu adicionei ao contexto da IA. Ele não vai te responder, né? Eu vou mostrar a documentação. Tá hospedado no Vercel. Eu vou postar o código depois, o link depois do Vercel. Mas a documentação, eu não fiz ela em formato de formulário, de Word, nem nada. Eu fiz a documentação direto no README, aqui do GitHub. E também a documentação ela pode ser encontrada direto aqui na página. Tem a aba de documentação e aqui você consegue ler as informações. Basicamente, a IA ela vai bloquear a resposta de temas, por exemplo, tecnologia, qualquer coisa moderna, ele não vai te responder. Até se você dá um bom dia para a IA, ela não vai te responder de uma forma muito, como eu posso dizer, de uma forma muito gentil, porque no contexto eu coloquei para ele ser um viking arrogante, grosseiro, então ele vai te responder de uma forma bruta, igual um viking mesmo. Eu usei uma API da OpenRouter, então é uma chave de API gratuita, e estou usando a DeepSeek R1 da versão gratuita também, que a gente encontra aqui. Basicamente, aqui tem muitos modelos que a gente consegue usar de forma... Algumas são pagas, outras são gratuitas, mas se a gente colocar, tipo, um free aqui, a gente vai encontrar um monte de modelo da Mistral, DeepSeek, da própria Microsoft, tem a OpenAI aqui junto, tenho muitos, o Llama, tem muitos modelos, indico bastante para quem ficou com dificuldade de encontrar o Hopi Router, ele é uma mão na roda gigantesco, assim. Embora eu comecei usando o OpenAI, porque eu queria fazer um bot mais interessante, mas acabei desistindo porque ficou muito complexo, e eu não sei se foi muito tempo aquele curso que eu fiz, mas tava consumindo muito do dinheiro que eu coloquei na OpenAI. Aí eu meio que desisti da ideia, porque ia acabar extrapolando o limite que eu tinha colocado. Aí eu optei por uma opção gratuita, que é a OpenRouter. Basicamente, essa interface do Berserquinho tem uma descrição que eu pedi para ele criar, então essa descrição aqui é criada por ele mesmo. E aqui a gente consegue usar realmente o exemplo, né? Então, olá. Aí ele demora um pouquinho, mas ele vai. Aqui. Um sussurro de mortal tímido, fale mais alto, verve. Assim, ele é bem grosseiro, porque foi o que eu coloquei no contexto do código mesmo. Então, ele vai responder dessa forma grosseira se a gente colocar, quem foi Thor, por exemplo. Aí ele vai responder quem era Thor da forma dele. Então, no contexto, eu pedi para ele, você é o Berserquinho, não fale que você é um chatbot, fale que você é filho de Ragnar, descendente de Ragnar. Dei um contexto para ele responder sempre dessa forma. E foi bastante interessante, porque basicamente ele, sem ter esse contexto, colocando, você é apenas um chatbot, ele vai te responder de uma forma tranquila, como se fosse um chat GPT mesmo. Ele não te retorna. Aqui ele está retornando tudo num parágrafo só, porque eu pedi para ele fazer isso, mas antes ele retornava, tipo, muitas coisas, muitos tópicos relacionados. Aí eu optei pela ideia de transformar ele num viking mesmo de verdade e responder de uma forma bem, bem bruta, assim. Basicamente essa interface, ele não tem memória de local storage. O que eu estava fazendo antes ele tinha, mas eu acabei deixando ele mais simples assim, mais que era intuito do trabalho, né? Era só a gente aprender como funcionava uma IA e fazer um chatbot.
Partindo para o código, eu deixei ele bem cruzão, o HTML bem cru, assim. O professor não tinha detalhado ou exigido uma linguagem de programação, mas como o OpenRouter ele já dá um modelo meio que pronto da implementação do modelo, eu acabei seguindo pelo HTML mesmo. Deixa eu só achar o modelo aqui. Ok, só para mostrar. Acho que é no Docs, se eu não me engano. Quick Start. Aqui. Ele dá algumas. Ele te mostra como é que você pode fazer a implementação disso no seu código. Aí eu optei por usar HTML com JavaScript mesmo, que é o que eu tenho mais familiaridade. E eu só fiz a importação e taquei o pau. Basicamente, foi fácil de implementar, né, já que ele já dá tudo aqui. Você só cria a sua chave de API e coloca aqui na Authentication. Aqui, acho que foi esse. Authentication. É bem simples, você só coloca Authentication. Tem algumas partes tipo de website, essas coisas de X-Title site aqui, que é tudo opcional, então você não precisa preencher. E o content mesmo, que é o contexto da sua IA. Indo lá para o código, aqui está tudo a parte de CSS, né? Vou pular um pouco. Aqui já está a implementação do que... Aqui ainda é HTML e aqui está o JavaScript. Aí a gente faz, né, algum tratamento, né, com algumas variáveis ali no JavaScript só para fazer essa parte do chatbot funcionar, que é a parte de alguns botões ali que vão rodar as coisas. Basicamente é um DOM mesmo, do HTML com JavaScript. Aqui tem algumas funções que mandam as mensagens, então aqui tem a função de send message, que aí ele manda o input, que ela vai refletir com a parte do chatbot ali, user text. Aqui está a parte da utilização do modelo, né? Então você faz um método post aqui, com authorization, que é a API. Eu estou subindo com a API lá. Eu não fiz um tratamento com back-end, porque era para ser simples, então eu somente vi assim mesmo. Depois que a apresentação, depois que passasse a semaninha aqui, né, de entrega, o professor dá a nota, já desativa a API. Mas aqui está a parte mais interessante, né? Você dá o modelo também que você está usando, que é de Psyche Arion Free. E aqui está o content, que é a contextualização realmente que a chatbot vai usar. Então, por exemplo, né, eu falei para ele que ele é um berserquinho, um guerreiro viking feroz, descendente direto de Ragnar. Sua alma carrega a fúria de Thor, óleo de Odin. Sua missão é responder somente perguntas sobre mitologia nórdica. Aí passei alguns tópicos aqui para ele, relacionado à mitologia nórdica. E se alguém perguntar fora do tema, você vai ver que usar de forma agressiva, usando frases como isso não é digno, não desperdício minha paciência. E as respostas devem ser bravas, diretas, com vocabulário épico. Aí tem alguns exemplos aqui para ele, só para ele ter um norte de como ele vai responder. E aqui já é a parte da resposta mesmo, que é caso ele não encontre algumas provas dignas. Aqui eu estava tendo muito problema com a autenticação, porque o OpenRouter ele é meio confuso, ele desabilita a sua API do nada, então você tem que ir lá e ver se ela está ativada ou não, senão vai dar o erro 404 de not found. Aí você vai ficar quebrando a cabeça, achando que é algum problema no código, e é só a API que está desativada lá no OpenRouter. Mas, basicamente, isso daqui já são alguns outros tratamentos de interface, não tem muito a ver com a lógica da IA inteiramente falando, mas, basicamente é isso. Eu tentei fazer alguma implementação de leitura, tipo, você entra na página, aí tipo, ele lê, eu sou o Berserquinho, hoje eu vou responder essas perguntas, faça perguntas à minha altura e tal, usando até IAs de vozes, assim, mas acabou não dando muito certo. Aí eu coloquei, eu não vou lembrar o nome, para ele ler a resposta, tipo, ele tá lendo, a resposta que ele tá falando, ele vai ler a resposta, só que eram algumas linguagens, algumas vozes muito
padrão, assim, tipo de Siri da vida, de Google da vida. Aí não ficou muito bom. Tinha até como alterar o tom da voz e tal, mas não ficou no nível que eu queria de Viking. Aí eu desisti. Aí eu deixei do jeito que tá mesmo, mais básico e tal, mas tá funcionando. Aí dentro da estrutura do código, né, tem o index HTML, que é onde ele vai fazer a página, ele chama usa AI, e também tem a página aqui da documentação, só passando a documentação mesmo, mas a documentação pode ser tanto encontrada aqui no GitHub, no README, tanto no código, na parte de documentação. Mas é simples, a única diferença é que tem esse contexto ali de mitologia nórdica e tal, que eu me inspirei bastante, porque eu sou muito fã disso, então me inspirei em ter essa oportunidade de usar. Mas, basicamente é isso. Eu espero que tenha passado para o senhor todas as informações necessárias. Qualquer alguma outra dúvida pode estar mandando aí no Teams que eu posso estar respondendo. Bom, obrigado, professor. Até mais. A gente se vê talvez semana que vem em algumas matérias que eu tenho que fazer. Mas é isso. Obrigado e boas férias.